Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Audaz. Hoje nós estamos com um convidado muito especial para nós. E para você que chegou no canal, ou para você que chegou recentemente, ou você que está entrando nesse vídeo, o nosso objetivo nesse podcast é trazer a vida cristã na prática, onde você pode sim desenvolver um relacionamento com Deus, onde você pode sim, mesmo com as suas falhas, dificuldades, todos nós precisamos nos aprofundar num relacionamento com Deus. E a gente está com um convidado muito especial, um amigo que a gente caminha junto, Baeta, Thiago. É, meu irmão, tranquilo? Boa. Graças a Deus. Thiago Baeta está com a gente, ele vai se apresentar. Beleza, eu sou o Thiago Baeta Correia, sou daqui de São Paulo, da Casa Micra, e estou aqui com meu amigo Sandro, e também faço parte do Ministério Cultura do Reino, junto com o Robert Marques e Érica Marques também, já tem uns 10 anos aí para mais. Boa. Vamos lá, Baeta. Cara, a gente trouxe você aqui, a gente já caminha junto há muito tempo, você hoje está vivendo uma temporada incrível em Deus, aí a gente sempre se fala, acompanha você nas redes sociais, mas a gente gostaria de conhecer a tua história, porque talvez a gente tenha pessoas que estejam assistindo aqui que não conhecem a tua história, como você chegou nesse momento, e a gente queria conhecer a tua história, cara. Legal, só contar. Só contar. Cara, minha história, eu cresci no Evangelho. Sim. Né? Minha mãe ali, quando tinha 3 anos de idade, ela aceitou a Cristo como Salvador. E eu sou o caçula. A minha mãe aceitou a Jesus porque a minha irmã, ela ia na escola bíblica dominical de domingo com uma missionária que era a nossa vizinha. Sim. Minha mãe era super católica, meu pai também. E aí minha irmã todo domingo ia nessa escola bíblica dominical com a vizinha. Aí tinha apresentação de criança. Aí minha mãe foi uma apresentação, gostou, foi em outra, gostou, foi outra, gostou, foi em outra, até Deus pegar a minha mãe. Foi ali na Batista, se eu não me engano, da Lapa, Alto da Lapa. Sim. E a Igreja Batista da Lapa, aquela que ainda tem hoje, tem né? Tem ainda hoje lá. Minha mãe, Nossa. eu cresci ali praticamente, sabe? Sim, sim. Quer dizer, praticamente. E aí, minha irmã tinha 6 anos de idade, eu tinha 3, não, se ela tinha 6... então, não lembro direito, assim, quantos anos. Devia ter uns 2 anos de idade, mais ou menos. E aí, eu lembro que a minha mãe se converteu e a gente sempre ia. Eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Sim. Pra igreja, né? E aí, minha mãe queria uma igreja mais próxima de casa. Sim. E ela se identificou com a igreja Comunidade da Graça. Sim. Que é do Ademar de Campos. Sim. Então, eu cheguei na Comunidade da Graça, eu tinha 6 anos de idade, ou 5 anos de idade, com o pastor Vanderlei, ali na Avenida de Mirim, zona norte de São Paulo. Sim. E a minha mãe continuou lá, e meu pai se batizou, meu pai conheceu Jesus um bom tempo depois que a minha mãe. E, bom, cresci na Comunidade da Graça, e aí minha mãe queria uma igreja bem mais próxima, porque a Comunidade da Graça não era tão próxima assim. E aí a gente conheceu a Quadrangular. Aí dos meus 6 aos 11 anos eu fiquei na Comunidade da Graça, e depois eu fui para a Quadrangular. E tudo começou com um convite de uma vizinha que era missionária. Exato. Com a sua irmã de mais ou menos ali, 6, criança 5 anos de idade, Meu Deus, cara. E aí minha irmã converteu a família toda praticamente. Meu assim, Deus, cara. sério. E ela é apaixonada por Jesus até hoje, ela é pastora, né, minha irmã. Meu Deus. Fez teologia, educação física, contabilidade, ela é o crânio da família. O que eu não sou, minha irmã é, entendeu? É a irmã mais velha. E ela faz muito parte assim da minha história mesmo. Eu vou contar pra vocês aqui como ela foi um canal importante na minha vida, minha irmã. E aí, na Quadrangular, eu conheci Jesus de fato, né? Eu tive a minha experiência com Jesus, igual Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sim. Eu sempre vi a minha mãe libertar as vizinhas, assim, lá da rua, sabe? Meu Deus. Era a tiazinha do coque. Sim. E aí, quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, uma mulher ficou endemoniada no nível muito hard. Sim. E aí era, tipo, meia-noite, assim, e tinha um centro na frente da minha casa, e do lado morava a vizinha que levou minha irmã pra igreja. Sim. E essa vizinha era de oração, do coque e tal. E aí essa mulher ficou endemoniada na casa dela. Minha mulher saiu do centro e entrou na casa da vizinha. Ela ficou endemoniada. Já caiu ali. Já caiu ali. E aí a vizinha chamou a minha mãe. E minha mãe era muito assim do reteté até hoje também, né? Tiazinha do coque. Davi, meu amigo, não sabe disso. Minha mãe é pastora, né? E aí minha mãe foi lá e, ó, você vai comigo
Você não para de chorar. Mas é o seguinte, eu vou te dar esse livro e você não vai olhar o que vai acontecer lá, tá bom? Eu falei, tá bom. Você, cara. Aí eu cheguei lá Meu com a minha Deus, mãe, cara. na casa da vizinha, mal gritaria e tal. E eu com o meu livrinho assim, né? E minha mãe, não olha, tá bom. Aí a dona Odete, que era a vizinha, falou assim, deixa ele ali na sala e a gente fica aqui na cozinha. Que o pau vai quebrar aqui. A gente fica aqui na cozinha. E a mulher endemoniada e tal. Aí eu, criança assim, tava lendo o livro e escutando umas gritarias. Eu falei, meu, que gritaria que é essa? Aí eu saí assim, vi a minha mãe expulsando o demônio e tal. Aí chegou um pastor. E aí o pastor foi tentar expulsar o demônio, o pastor dessa, né, do pessoal lá. Aí a mulher endemoniada puxou a gravata do pastor pra baixo e falou assim, você quer me expulsar? Eu tava com você ontem no motel. Meu Deus, cara. Mas o pastor não tinha caído com aquela mulher. Sim. O espírito de moralidade que tava nela denunciou o pastor. E a esposa do pastor tava com ele. Meu Deus, mano. E a esposa, o que você fez? Aí o cara começou a chorar e saiu, foi embora. O pastor foi embora. E minha mãe expulsou o demônio. Ali eu falei, caraca, existe uma coisa interessante nesse mundo, né? Sobrenatural. E aí, desde aquele momento, uma semente entrou no meu coração, com 6, 7 anos de idade, do sobrenatural. Sim. Eu era fascinado por coisas sobrenaturais. Mas a minha igreja era muito tradicional. Sim. Muito, né? Batista, né? Porque eu saí da Batista, a Comunidade da Graça também. Sim. Tinha um viés mais tradicional. E aí foi na Quadrangular que eu conheci o Randy Clark. Meu Deus, naquela época. Naquela época. E foi Conferência? Foi numa conferência de cura. Foi na Quadrangular que fica ali na Santa Cecília. Eu esqueci o endereço. Porque naquela época o Randy Clark ele já se movimentava no apostólico. Muito, muito forte. Meu Deus. Muito forte. E aí nessa conferência da Quadrangular, tava o Randy Clark, a Heidi Baker e a Neuza Tioca. A Neuza tava lá. O cara já foi selado desde bebê. E aí o Randy Clark, eu lembro que falou assim, eu quero que chame todas as crianças. Mano, 10, 11 anos de idade, eu falei, eu vou lá, né? Bora lá. Aí foi o meu irmão lá, tipo, agora eu vou impartir sobre as crianças o dom de cura. E todas as crianças que estão aqui vão sair curando os adultos. Eu não quero os pastores, eu quero as crianças. Meu Deus, mano. E aí eu fui lá, eu e meu irmão, né? A gente foi lá e ele orou, aí eu caí. Eu lembro que eu caí, velho. No espírito, com 11 anos de idade, fui batizado em línguas. Com 11 anos de idade, não era nem batizado das águas. Mano, foi uma coisa bizarra, assim, sabe? E aí o Randy Clark falou, olha, as crianças estão sendo batizadas com o Espírito tá aqui, e agora o Espírito vai curar as pessoas. Quem foi batizado? Eu tremia, chorava, assim, a minha família foi me abraçar, assim, pra tentar me consolar. E aí chegou uma mulher, e ela não andava, cara, a mulher não andava. E aí o Randy Clark me puxou, e falou assim, Senhor, eu coloco sobre ele, o Senhor colocou em mim, e vai. Aí eu, em nome de Jesus, seja curada. Levanta. Aí o Randy Clark falou, levanta e anda. Eu levanta e anda. Fogo, vai. Muito bom. Aí, mano, a mulher levantou, cara. A mulher levantou e o Randy Clark falou, olha, se vocês, crianças, não usarem esse dom, é como um machado. O machado tá grosso. Se você não usar, o machado vai continuar grosso. Mas se vocês usarem, o machado vai afinar. E no mundo espiritual é assim o seu dom. E aí ele começou a ministrar as crianças, aí eu comecei a chorar, chorei porque a mulher levantou, fiquei assustado. Mano, foi muito engraçado. E aí a minha mãe veio me abraçou de novo, calma e tal, acontece, não sei o quê. Aí chamei a mulher que não enxergava. Nessa mesma conferência? Na mesma. Aí a gente orou, a mulher enxergou. Aí uma mulher que não ouvia, ouviu. Um cara que não falava, falou na mesma conferência. Meu Deus. Várias crianças, sabe? E ali naquele momento minha mãe falou, esse menino é diferente. Ele tem alguma coisa diferente, eu preciso cuidar dele. Né? Então eu chamava. E, cara, eu sofri muito porque era o seguinte, minha família era cristã e a gente estudava numa escola normal, né? Tipo... Na verdade, um parênteses, ô Baeta, para as pessoas que estão assistindo, como é importante você ter, no caso assim, você se abrir, normalmente assim, seus pais que estão na igreja, caminhando, você se abrir mesmo quando você é adolescente, criança ou até mesmo jovem, para aquilo que Deus pode usar eles para fazer na tua vida. Sim, muito, cara. Minha mãe, assim, ela sempre foi uma mulher de muita oração. Sim. E a minha família hoje está de pé pelas orações da minha mãe, sabe? Meu Deus. E ela sempre foi uma mulher de muita oração, de muita revelação. Deus, cara, visitava minha mãe com anjo. A gente tava dormindo e escutava uns barulhos de asa de anjo em casa. Sério? E diante de Deus, cara. E a gente ia na sala, minha mãe tava chorando na presença de Deus. E no outro dia ela falava, um anjo veio aqui. E tipo, mano, como assim um anjo veio aqui? Minha mãe é nesse nível, assim, sabe? E ela
é super humilde. É pastora, fez teologia também, tem a Bíblia dentro do coração dela, mas ela é avivada, né? Sim. Hoje ela serve numa comunidade junto com o meu irmão. Sim. Não estamos na mesma denominação, Sim, mas sim. ela segue esse chamado, né? Esse ofício pastoral. Sim. Enfim, cara, só sei que depois desse momento eu sofri pra caramba na escola, porque eu não conseguia lidar com o mundo real e com o sobrenatural. Entendi. E desde criança eu era muito visitado pelo Espírito Santo, assim, eu amava o Espírito Santo demais, cara, até hoje, assim, sempre foi meu melhor amigo em tudo que eu fazia mesmo, sabe? Sim. Até quando eu tava meio mais pra lá do que pra cá, Sim. ele nunca me abandonou. E tudo isso eu devo à minha mãe, sabe? Eu Sim. falo que a minha mãe, ela não me deu uma herança material. Mas tudo que eu vivo hoje é uma herança que ela colocou dentro do meu coração, um legado, né? que é o Espírito Santo, sabe? Sim. E aí, deixa eu ver o que mais. Beleza, aí cresci, comecei... Dentro disso, uma coisa que eu quero te perguntar sobre isso, porque talvez a gente tenha pessoas que tá vendo isso, e as pessoas muitas vezes elas estão na igreja buscando, e muitas vezes elas não estão encontrando. Por exemplo, tem jovens, adolescentes, a gente vive no meio da igreja, você sabe, tem pessoas que estão com fome buscando e não conseguem encontrar. E você, na verdade, você já estava dentro de um contexto, né, onde o Espírito Santo começou a te tocar. E fala para nós, ô Baeta, dentro disso, porque toda essa experiência foi sendo um desenvolvimento. Sim. De você ouvir a voz de Deus, de você entender o que Deus está falando. Hoje você é um profeta de Deus. Isso foi todo um desenvolvimento. Deus tinha um chamado, mas tem um caminho para ser trilhado, para você entender como fluir, como ouvir a voz de Deus. Fala um pouco sobre isso, porque talvez a gente tenha pessoas que buscam essa experiência e que não estão encontrando. O que essas pessoas têm que fazer? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: como ouvir a voz de Deus diariamente? Porque você disse, o Espírito Santo é meu amigo. Então, explica um pouco disso. Certo. Cara, passos práticos, assim. Boa. O primeiro passo é oração. Boa. É uma vida de devoção. Não é você falar, é você entrar na presença de Deus no seu quarto, colocar uma adoração, um sobre ali e meditar em Deus. Boa. Sabe? É você deixar mais que Deus entre em você do que você entrar em Deus. Boa. Então, esse é um passo muito bom, sabe? É uma coisa que eu tento viver, não vou falar todos os dias, que é difícil, mas durante a semana, por umas 3, 4 na semana, Sim. é o meu foco de vida, sabe? Tipo, no momento da minha solitude com Deus. É onde eu vou deixar tudo e vou deixar que Ele entre em mim. Sim. Né? Então, ali eu fico meditando nele, na grandeza dele, no amor dele, no caráter, na bondade, na natureza dele, que é uma coisa muito interessante, sabe? As pessoas conhecem quando a gente fala de profetas. Sim. Né? Falando do passo prático aí, né? Quando a gente fala de profetas, a gente está muito acostumado no Brasil a falar que o profeta bíblico é aquele que só acerta profecias. Sim. Eu acertei muitas, estou falando isso com orgulho, mas Deus me deu esse dom. Sim. Mas também já errei bastante. Sim. E a gente tem que entender que o profeta não é aquele que erra ou acerta, mas é aquele que ama o coração de Deus. Meu Deus. É aquele que ama a missão de Deus. Muito bom. Entendeu? Noé amou a missão de Deus. Muito bom. Moisés amou mais a Deus do que a missão. Meu Deus. Né? Então, se eu não for entrar no céu, rasga, né? Então, meu nome daí, se o Senhor for comigo, esse povo e tal. Então, assim, Moisés, ele é uma referência para mim nesse sentido. Sim. Entende? Então, o passo prático é ser leve. Entender que você vai falhar, que você vai errar. Que você não vai acordar todo dia, quero orar, quero ler a Bíblia. Sim. E ser leve com isso. E entender que mesmo você não querendo, Deus continua te querendo. Meu Deus. E isso vai abrir a sua mente para no próximo dia você querer. Entendi. Entendeu? É uma coisa que eu tenho diariamente comigo, assim, se eu me entendam, tá? Pelo amor de Deus, é uma heresia. Se eu não quero a Deus, Deus vai continuar me querendo. Sim. E isso me leva a querer mais Ele. Então, o passo prático é esse, né? Entrar em Deus. Sim. Ter a revelação de Deus como pessoa. Não só como Senhor, como Deus de barba branca. Sim. Aquele cara que vai exigir que você saiba a Bíblia decorada de Gênesis, Apocalipse. Aquele cara que vai... Não. Deus não exige, Deus não cobra, Deus não impõe. Ele é amor. Então, se eu entendo o caráter dele, quem ele é, mesmo ele me corrigindo, me tirando algo, é porque ele me ama. Sim. Entende? Então, Sim. Esse é um passo prático. Muito bom. Certo? Sim. Então, beleza. Agora, né, como ouvir a voz de Deus? É uma prática também. Eu falo assim que uma pessoa que trabalha em banco,
ela sabe que a nota é falsa pela prática. Sim. Né? Então a pessoa que vive mais com a verdade. Exato, com a verdade. Sim, com a verdadeira. Então se eu vivo com Deus, que é a verdade, a palavra dele, automaticamente eu vou ouvir a voz dele. E eu não vou duvidar. Sim. Uma coisa que eu aprendi muito com a doutora Neuza é assim: nunca duvide da voz de Deus. Nunca duvide da capacidade de Deus falar com você. Sim. Você pode duvidar de você falar com Deus, mas nunca duvide de Deus falar com você. Então assim, da minha cabeça, quem criou a sua cabeça? Mas é da minha emoção, quem criou a sua emoção? A gente é tão religioso que a gente entende que Deus ele vai falar assim, tipo, só na palavra, e a palavra é suficiente. Mas Deus também me criou como uma pessoa, e ele é pessoal. Meu Deus. Entende? Então, se eu tenho emoções, significa que ele tem emoções. Sim. E se eu sou a imagem e semelhança dele, aquilo que reflete nas emoções dele vai refletir na minha. Então, por que ele não pode falar nas minhas emoções? Meu Deus. Você é muito emocionado. Tá bom, sou muito emocionado, mas Deus também tem emoções. Então, ele não pode falar na minha emoção? Sim. Deus também tem razão, ele não pode falar na minha cabeça? Sim. Entende? Então, é você entender que Deus ele vai falar de diversas formas. Sim. E não ficar focado, tipo, igual Elias, né? Vai passar o fogo, o furacão, o terremoto. Não, ele estava numa neblina. Então, Deus quebrou todos os paradigmas de Elias para falar com ele dentro de uma neblina, sabe? Então, sim, a forma que Deus fala comigo não vai ser a mesma forma que ele vai falar com você. Sim. E aí isso tem que ficar claro e vai me ajudar, sim, a ouvir a você, entendeu? Você falando isso, eu lembrei, recentemente a gente estava com um homem de Deus que é um profeta, o apóstolo Issacar, e ele falou uma coisa que eu lembrei agora, que é muito interessante. Ele fala assim, cara, ouça o Espírito Santo e dê crédito para o que ele tá te falando. Porque o Espírito Santo nunca ele vai pedir para te falar uma coisa e depois na hora ele se retirar e te deixar você na mão. O Espírito Santo não é traíra. Ele falou assim, o Espírito Santo não é traíra. Você precisa acreditar e você precisa desenvolver isso. E é engraçado isso, porque você tá aqui, a gente se fala tudo, mas a gente tá numa temporada de desenvolvimento de ministério profético na nossa igreja local, tanto que nessa conferência a gente fechou os ministros, depois a gente se deu conta de que eram todos proféticos. Uau. E agora você vindo aqui, falando, nesse sentido, a gente entende que Deus está construindo uma coisa aqui, então a gente precisa seguir nisso daqui. Amém. Entendeu? Amém. E dentro de tudo isso, Baeta, você cresce, então, vai se desenvolvendo, até que você entenda que você tinha um chamado profético, até que você entenda qual era o seu chamado e a sua vocação. Por quê? Porque a gente tem inúmeras pessoas trilhando dentro da nossa jornada de fé. E tem pessoas que normalmente eu vejo dentro de pessoas assim que se convertem mais cedo, eu falo assim, cara, mas ela sempre olha para o púlpito e fala assim, cara, eu gostaria de ser um pregador como tal pessoa. Só que a gente sabe que Deus, ele não abençoa atores, né? Ele abençoa, na verdade, você. E você tem um propósito e um objetivo em Deus, um chamado e uma vocação que você precisa desenvolver isso. Sim. Fala um pouco sobre isso, porque como foi isso pra você? Entende? De me desenvolver? De você entender assim, cara, Deus me chamou pra isso. Agora tá claro, eu sou um profeta de Deus e eu vou trabalhar nessa área. Porque cada pessoa... A gente não vai fazer tudo, né, no reino de Deus. Bill Johnson que fala isso, ele fala assim, se você tem sonhos e os teus sonhos, você fala que ele é de Deus, e esses sonhos, você não precisa de pessoas, então definitivamente esses sonhos não são de Deus, porque os sonhos de Deus precisam de muitas pessoas, cada um vai fazer uma parte, que a gente está complementando aqui, se tornando o corpo de Cristo, né? Sim. Mas fala sobre isso, sobre esse aspecto de a pessoa entender o que ela tem que fazer, porque você entendeu lá atrás, mas... Talvez não ficou tão claro no aspecto assim, eu sou um profeta de Deus e eu vou trabalhar no Ministério da Libertação. Sim. Você entendeu? Entendi, claro. Pergunta? Então, voltando só para complementar a história, que aí vai chegar nessa parte. Boa. Aí eu cresci, fui estudar e tal, e sempre com esse conflito do que era mundo espiritual com o mundo real, o que era sobrenatural, o que era natural. E aí com 16 anos, eu conheci a doutora Neuza Chioca, com meus 15 ou 16 anos de idade, mais ou menos. E aí meu pastor Antônio, Enésio Antônio, que foi um pastorzaço na minha vida, assim, um pastor de verdade mesmo, ele me liberou de fazer um curso na Neuza, porque uma criança da nossa célula ficou endemoniada.
E aí eu tive que expulsar o demônio da criança. E eu não sabia que a criança estava demoniada. Foi terror, assim. Foi muito engraçado, porque a criança ficou com o olho branco, velho. E babando, assim. Mano. E aí umas 40, 50 crianças na sala, era numa comunidade. E a sala era, tipo, era desse tamanho, assim, a casa, né? Era numa comunidade. E aí várias crianças, o que tá acontecendo? E eu tentando expulsar o demônio, e eu não sabia se era demônio, se ele tava tendo convulsão e tal. Entendi. E aí eu só sei que falaram pra mim, era demônio. E aí eu fui procurar, criança fica endemoniada na internet. Aí surgiu o livro do Géser. Aí surgiu o livro do Géser. Criança fica endemoniada, ou criança tem demônio, do Géser Cardoso. E aí apareceu ele e a foto da Neuza. Aí eu falei, mas quem que é essa pessoa aqui? Ela é a Neuza. Já fiz uns seminários com ela e tal. Eu falei, sério, E foi muito legal o seminário, mas foi lá na década de 90 e tal. Eu falei, interessante. Seu pai também fez. Eu falei, legal. Aí eu fui falar com o pastor. Pastor, vai ter um curso de libertação infantil? Você pode fazer. Mas eu preciso assinar sua carta porque é só pra adulto. Aí eu cheguei lá, aí a Neuza olhou pra minha cara, tipo, mano, o que esse neguinho marcado tá fazendo aqui? Só tinha pastor. Quantos anos você tinha? Tinha 15 ou 16. Meu Deus, mano. E aí cara, eu chamei a atenção do pessoal lá do ministério dela. Mas o que esse menino tá fazendo? Ele veio passar por libertação ou ele veio aprender? Aqui é treinamento. Tipo isso. E aí eu lembro que tinha umas 70 pessoas lá no treinamento, que era bem fechado mesmo, sabe? E ela gostou de mim, porque eu comecei a fazer um monte de perguntas, eu tive experiência. Aí ela falou, então beleza, começa a andar comigo. Onde eu for, eu quero que você me acompanhe nos seminários e tal. Eu falei, beleza. E aí em 2006 eu fiz o primeiro curso, que foi de adoração, com ela. Né? O primeiro curso de adoração que eu fiz foi com ela, no ministério dela, com a minha irmã. E aí isso foi em 2006. Aí em 2007, 2008, eu andava com ela só nos seminários, congressos, eventos e tal. E ela sempre me chamava pra perto, dar uma palavra, perguntar como eu tava, orar comigo, me incentivar. E em 2009, eu fiz o curso de libertação, tinha 19 anos. Aí foi quando ela me chamou pra trabalhar com ela. Nisso você ficou caminhando sendo discipulado. Sendo discipulado. Vendo o que estava acontecendo, Exato. Adquirindo experiência. Entendeu? E aí eu lembro que eu também fiquei um tempo curto assim com a Lilian Latorraca, que fazia parte do ministério dela. Sim. Era vice-presidente do ministério dela, líder de intercessão. Fiquei um pouco com ela também em 2008 ou 2000, alguma coisa assim, mas não diretamente como eu ficava com a Neuza. Sim. E aí em 2009, o Milton Azevedo Andrade, que era parceiraço da Neuza, desde a ABU, e foi com ela pro Agape Reconciliação, me chamou para trabalhar no estoque de livros. E aí eu falei, beleza. Aí eu entrei no estoque lá, fui trabalhar no estoque com eles, né, de livros. E, cara, me aventurei, tinha acabado de ser o ensino médio, tinha feito, na verdade, técnico em hotelaria. E aí finalizei o curso, aí eu comecei a fazer curso de Libertadores. Aí fazer curso de cura interior. Aí curso de PhD do Agape Doutorado, mestrado. Todos os cursos que tinha lá, até escola bíblica não, seminário bíblico que tinha, eu fiz durante 2 anos. Meu Deus. E aí a Neuza virou assim pra mim, você gosta mesmo desse negócio, né? Eu gosto. E a faculdade tá caminhando. E cara, aí a Neuza me chamou pra trabalhar com ela como ministro, como intercessor. Boa. E aí em 2014, minha primeira viagem com ela foi em 2010 pro Rio de Janeiro, para fazer com libertação como intercessor. Foi uma viagem bizarra. Cara, a Magali Natter e o Walter Natter, que faziam parte do ministério dela, me abraçaram no Rio de Janeiro. Falaram, a Neuza é doida de deixar esse menino aqui de 20 anos expulsando demônio. Peraí, vamos cuidar dele aqui no Rio de Janeiro. E aí, cara, a Magali Natter só pegava uns casos bizarros, assim, de satanista. Meu Deus. Cara, uns bruxos, assim. E eu lembro que teve uma vez que a pessoa ficou endemoniada lá no Rio de Janeiro. Eu falei, vou sair da sala. Aí eu saí da sala, volta pra entrar pra sala, meu irmão, olha o estado dessa mulher. Eu não vou ficar aqui em estado dela. E eu sempre fui o mais novo da turma da Neuza, sabe? Sim, bem o mais novo mesmo. E, cara, eu fui crescendo nesse meio. Vendo as autoridades, como eles ministravam. E o que mais me chamava a atenção da Neuza era a vida dela com Deus. Meu Deus. Era estar com Deus, sabe? A autoridade que ela fazia isso. Era nato, assim.
Era desde o pão de queijo, obrigado, Senhor, abençoa os pobres. Tipo assim, no almoço ela fazia oração até pro Afeganistão. Você queria almoçar, ela tava pensando nos povos não alcançados. Deus, eu tô comendo, mas tem filhos teus no campo que eu não tô comendo. Doutor, eu só quero comer. E aí eu cresci nesse meio, assim, sabe? Então, Deus ele me presenteou. Aí em 2014, Coração, cara. eu me aproximei mais da Sarah Hayashi, que começou o curso Profetas e Proféticos. Sim. Que ela dava lá no Agape Reconciliação. Até aí já estava claro para você que você foi chamado? Ainda não? Não. Eu queria trabalhar como jornalista, que não falei no meio disso tudo. Sim. Eu estava fazendo jornalismo. E meu sonho era viajar. Eu viajo muito hoje. Sim. Mas o meu sonho era viajar para ser jornalista. E hoje eu viajo para estudar demônios. Eu já colocou um desejo no meu coração, né? Mas eu não sabia que era para ser o Blade. Blade. Eu não sabia que era para ser, entendeu? Eu não sabia. Aí eu, cara, não queria esse chamado, não queria, relutava. Tentei me desviar, tentei fazer várias coisas que não agradavam ao Senhor, né? Mas assim, eu sempre tive muito medo da minha pureza. Sim. Pureza eu nunca toquei. Até hoje, assim, tipo, a galera me zoava na escola, na faculdade, sabe? Tipo, nunca beijei, nunca me relacionei sexualmente, mas bebia, tava na balada, porque assim, eu queria viver. Entendi. Sabe? Tipo, aquele ímpeto de jovem, eu quero viver. Mas ao mesmo tempo eu tinha a Neuza. Não era o Agape Reconciliação, era ela. Sim. E ela sempre falava comigo, eu sei o caminho que você tá andando, eu sei as coisas que você está fazendo, mas eu continuo te amando. Meu Deus, mano, você é louco. Sério. E isso me impactava. E às vezes eu chegava no Agape com cheiro de bebida, que eu tinha bebido na noite e ia trabalhar no outro dia. E aí teve um dia que eu dormi no estoque, porque eu tinha bebido. E aí quem que aparece no estoque? Neuza. A Neuza Tioca, cara. 6, 7 horas da manhã, tava lá batendo no estoque. Falei, vem aqui, vamos conversar e tal. E orava comigo, me abençoava. Meu Deus. Sabe? Então, assim, ela foi uma mãe, mais do que uma pastora. Né? Então, porque se fosse pastora, talvez não teria tanta paciência que ela teve. Porque havia uma guerra dentro de mim, eu quero viver, sabe? Eu cresci dentro da igreja, eu cresci no não pode, toma cuidado com isso, e isso também é muito perigoso. E você vê que uma coisa que é importante, que você tá falando aí, é o quão é importante pra mãe hoje que tem um filho que tá meio que se perdendo. Você tem que continuar amando, porque Sim. muitas vezes... Eu vejo assim, na igreja hoje, a gente tem um problema como igreja, né? Que a igreja é o único exército que mata os seus soldados quando ele falha em algum aspecto. Isso de fato é claro, né? Então, é importante isso, porque o amor transforma. Muito. Ele constrange, né? Muito. E eu tive isso tanto da minha mãe, Isabel, Sim. quanto da minha mãe, Neuza Tioca, sabe? Sim. Esses dois amores, assim, que me fortaleceram. Sim. Né? Então... Quando eu tava meio assim, mais para daqui pra cá, meu Deus, tá me falando, toma cuidado dos seus caminhos, você tá andando. Né? Então, sabe aqueles memes que o cara morava nos céus abertos. Tá ligado aquele meme que você tá dormindo? Era tipo minha mãe. Né? Cara, e isso me fortalecia, porque eu falava, eu sou amado. E ao mesmo tempo gerava uma indignação em algumas pessoas do ministério dela. Porque imagina, uma veterana do evangelho no Brasil, né? Então o pessoal falava, meu, a Neuza tá amando esse pecador, tá amando essa pessoa. Causava uma revolta da galera. Sim. E eu sempre fui muito confiante de quem eu era. Sim. Sabe? Tipo, por mais que eu estivesse errando, eu sabia que eu era amado. E foi esse amor dela que me fez permanecer na presença de Deus, sabe? Meu Deus. E aí, em 2014, eu quis parar. Falei, não quero mais essa vida de faculdade, de loucuras, né, de jornalismo. E aí, foi quando eu conheci a Sarah Hayashi, no Profetas e Proféticos. Sim. Lá no Agape. E a Neuza falou, você vai fazer esse curso? Não, você vai fazer... E foi que eu fiz junto com o Robert, o Marques. Que daí você conheceu ele lá. E o Aquino também, o André Aquino. Sim. Aí eu fazia eu, o Aquino e o Robert Marques esse curso lá no Agape Caneus e a Sarah Hayashi, né? Sim. E foi uma loucura esse curso pra gente, assim, foi muito louco, né? Aí eu conheci o Robert em 2013, mas eu comecei a caminhar com ele em 2014 mesmo, de fato. E com o Aquino, então a gente orava. Aí, cara, aquele amor, aquela paixão, eu falei, conheci um povo que ama Deus. Sim.
sabe? Jovens que amam a Deus. Então a gente ia pros parques da cultura do reino, pro Ibirapuera, Vila Lobos. O Aquino ia com aquele cabelo dele, chamava ele de Lobinho, com o violão tocando. A Ana Rock, a gente cantava na Augusta, a Ana Rock participava também, com o Thiago, sabe? Então era um povo que amava o Senhor. E eu falei, me encontrei. E aí nisso, eu ainda trabalhando no estoque, com a doutora Neuza. Sim. E a Sarah Hayashi estava no estoque para orar por mim, me abençoar, me profetizar. Meu Deus. Falar que eu era muito amado por Deus, que a Neuza me amava muito, que ela também me amava, que não era para desistir dos caminhos do Senhor. Meu Deus. Sabe? E era toda terça-feira o curso dela. Então toda terça-feira a Sarah Hayashi passava. Sabe? Eu tava sendo lembrado da minha identidade. Porque era caminho do banheiro, da sala, era do lado da sala dela, que ela dava aula, e caminho do banheiro. Nossa. Então eu deixava a porta aberta, que não tinha ar-condicionado, ventilador mais velho do que sei lá quem, né? Sim. E aí ela passava e orava, sabe? Cara, aquilo me alimentava. Eu comecei a amar Jesus. Ela sempre estudar e me dava livro. Olha, você tem que orar isso, leia esse, e tal, e tal. E aí a Neuza me chamou de ofício, assim, para ser intercessor oficialmente do ministério. E em 2015 eu virei redator dela. Em 2015, o Milton Azevedo Andrade, que caminhava com ela, que era diretor editorial, faleceu. E aí a Sarah Hayashi me entregou uma palavra profética. Falou assim, você vai ter tantos livros que na sua mão que você não vai dar conta. E você vai entrar numa casa muito grande. E essa casa grande vai ser o seu ministério. E muitos livros caindo do céu sobre a sua vida. Não se esqueça que Deus está te tirando das malhadas e está hoje te colocando na frente de um povo. Meu Deus, mano. Diante de Deus, no dia seguinte, a Neuza me chama e fala, você hoje vai ser o diretor da minha editora. Eu saí do estoque. Com 25 anos, cara. 25 anos. Então, assim, minha vida nunca foi normal. Assim, tipo, eu nunca fui uma pessoa no meu tempo, assim, sabe? Eu sempre tava à frente de alguma coisa. Kairos de Deus. Muito, assim. E aí ela começou a orar, me abençoava, sabe? Aí eu fui para Barcelona trabalhar com o Pedro Dias e com o Gabriel Chiarastelli, que hoje o Chiarastelli trabalha com o Nici, na parte de diretor de fotografia, sim. Mas ele não era tão cristão e viajou com a gente para Barcelona, a gente batizou ele na banheira. Deus me deu a capivara da vida dele e eu falei, aí eu vou posso orar? Pode, a gente começou a chorar, orar no quarto. Aí o Espírito batiza ele, aí o Pedro, vamos encher a banheira. Aí a gente encheu a banheira, batizou o Gabriel. Vamos cear. Vamos cear com o quê? Mano, tem todinho e rosquinha. O que importa é o memorial. Vai ser com rosquinha e todinho. Meu Deus. A gente ceou, mano, uma loucura. O Espírito baixou naquele lugar, naquele quarto. E a gente fez um trabalho, assim, de uma fotografia com o Neymar, o jogador. E aí, cara, o estúdio, assim, foi tomado pela presença de Deus, assim, sabe? E aí a diretora de uma bateria de carro muito famosa, não vou falar o nome, mas muito famosa mesmo, é a bateria de carro, que ele era o garoto propaganda, que é uma Lobo Verde. E aí ele... Entendeu, né? Sim. E aí ele... Cara, a mulher falou assim, a dona, a presidente, falou assim, olha, ontem eu estava na Igreja Sagrada Família, atrás do nosso hotel, acendendo uma vela para minha avó que morreu, o pai, a avó, sei lá, que tinha morrido. E hoje eu sinto a presença de Deus que valeu muito mais do que ir para uma igreja católica acender uma vela para minha avó. E eu quero esse Deus. E aí, uma outra que era também... não conhecia o Senhor, que, né, também quis a Deus, e aí tinham pessoas de diversas nacionalidades também, que a gente começou a falar de Deus para todo mundo. E aí o Gabriel voltou pro Brasil, já missionário. O Pedro foi depois para Shores of Grace trabalhar com o Nick Billman. Acho que não sei se o Robert já falou dele, mas é um grande amigo nosso também. E, cara, foi isso. Assim, acho que o Pedro, ele voltou pra São Paulo, tá morando na Bela Vista agora, não é? Ele e a esposa dele. A Larissa. Sim. E aí foi essa nossa jornada, assim. Aí começou a minha vida em 2014 e todas as vezes antes de eu viajar pra alguma nação, a Sarah Hayashi batia lá. Você vai pra outro lugar, você vai fazer... Era incrível, sabe? E ela sempre orava por mim. Tinha assim, a palavra profética e depois já se cumpria. Cumpria, e aí no retorno... Aí, na ida ela orava e no retorno ela perguntava o que eu tinha feito. Uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui, talvez as pessoas possam se perguntar isso, ô Baeta, é o seguinte, olha só. As pessoas normalmente crescem
E todo mundo se desenvolve na sua vida, vai fazer faculdade, todos esses aspectos, né? Existe uma forma de se viver. Você trabalha, faz faculdade, se forma, aí você entra na tua carreira. E aí, uma das coisas que a gente tem percebido isso é que aqueles que amam o Senhor, muitas vezes o cara está sendo levado para lugares onde ele nunca pensou em chegar, aonde... que é o caso que você está contando aí, do nada você sai do estoque, Deus já te promove ali para ser diretor da parada e você começa a desenvolver. E aí, a pergunta é, como viver dessa forma? Você tá entendendo o que eu tô falando? Como viver dessa forma? Porque todo mundo, na verdade, a gente é de uma igreja batista. E normalmente as pessoas, eu vejo bastante conversas assim de mesa, as pessoas dizem assim, não, mas Deus ele vai por esse caminho. Só que a gente entende que Deus ele não se enquadra, né, no Cronos. Ele simplesmente, quando ele quer vir com romper no Kairos, ele entra e ele que manda na parada. E ele vai te levar para onde você quer. Mas como viver dentro desse movimento de Deus? Cara, muita dependência do desconhecido. Boa. Muita dependência do desconhecido. Tá ligado? Quando Paulo chega lá e fala assim, é o Deus desconhecido que hoje eu revelo quem é. Sim. Então, porque a gente tem medo do desconhecido. Sim. A gente tem incerteza daquilo que é desconhecido. E caminhar com Deus é você não conhecer o seu dia de amanhã e é você depender dele pro seu dia de amanhã. Sim. Né? Então, como que a gente pode caminhar nesse lugar com Deus? Como a gente pode viver e como alcançar isso? É a dependência. Sim. Não tem, sabe? Não tem outro lugar. Eu lembro, cara, que quando eu era criança, meu pai ele ficou desempregado. A gente passava muita necessidade quando era criança. Sim. E a minha mãe, ela falava assim, mamãe e papai não tem condições de dar tal coisa pra você. Mas o papai do céu tem, peça pra ele. E a gente ia lá no meu quarto, de treinar ali. Orava, no dia seguinte, meu tio, Jorge, Sim. kardecista, não é cristão, não tenho vergonha de falar disso dele, que ele é kardecista, Sim. porque os meus tios crentes não faziam nada, absolutamente nada. Pelo contrário, mais humilhava a gente do que ajudava. O meu tio, que era kardecista, chegava em casa, olha, eu passei no Bergamini, num tal lugar assim, aí quis comprar tal coisa aqui pras crianças. E chegava com tudo no carro que a gente tinha pedido na noite anterior. Meu Deus, o diabo de Deus. Então assim, tipo... Até o diabo é de Deus, vamos então, dizer tipo, isso. Cara, era algo assim que eu vivia na Não infância. tô falando isso do seu tio, tá? Mas... Entendi. Eu vivia algo na infância que era sobrenatural. Sim. Entende? E isso eu aprendi com a minha mãe, isso eu aprendi com a Neuza, que Deus, Sandro, ele é mais simples do que a gente possa imaginar. Sim. Não é à toa que Jesus, ele era o rei, né, humilde, né, o manso e humilde. Sim. E Miqueias 6:8 fala assim, ó homem que eu peço de ti, que ames a justiça, Sim. né? Ames a misericórdia, pratique a justiça e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Sim. Então a criança, ela nunca vai desconfiar do pai. Sim. Entendeu? Então, por isso que Jesus fala, nós precisamos ser como criança, porque eu não vou desconfiar. Se hoje a sua filha pedir algo, ela vai ter a certeza que vai dar. Sim. E se você pedir algo pra ela, você vai falar, talvez, eu acho que ela não vai fazer. Mas sem conhecer, você vai falar, ela vai falar que não, mas vai acabar fazendo. Sim. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Deus ele deixou a palavra dele, que é a Bíblia, que é a maior voz de Deus. Sim. Só que a gente não pode entender... Vamos lá. As maiores religiões e seitas saíram da onde? Da Bíblia. Porque as pessoas não tinham a revelação de Deus. Sim. Então hoje a gente eleva mais a teoria, que é a Bíblia, Sim. escrita, do que a Bíblia falada. Sim. Né? Então eu falo que, tipo, quando você lê a Bíblia, se ela não fala com você primeiro, então Deus está falando com você. Sim. E aí, se a Bíblia fala com você, você tem a capacidade de ouvir a Deus e falar com o próximo. Sim. E a pessoa precisa entender que Deus ele é humilde. Então, ele vai falar através da Bíblia, ele vai falar através da música, ele vai falar através de diversas coisas. Uma coisa muito louca, assim. Porque Deus é muito humilde. E ele não vai se enquadrar na nossa religiosidade. Estou aqui com o Davi, que é o meu melhor amigo, e uma vez a gente estava andando, assim, no carro dele, assim, aí eu, Davi, Deus falou comigo através de uma música. Aí ele, que música? Aí aquela lá do Zeca Pacote. É ser humano, é ser humano. Aí ele, comigo também.
Aí a gente colocou a música e começou a debater, tipo, é ser humano, sabe que vai errar, sabe que vai falhar. E a gente falou, cara, porque eu errei e eu sou ser humano. E aí a gente, tipo assim, coloca na nossa cabeça, obviamente Deus vai falar através do profano. Sim. Ou de músicas que vão exaltar outras entidades. Sim. Mas também eu não posso me fechar ou diminuir a capacidade de Deus de falar comigo de diversas formas. Sim. Então, para você viver isso, você tem que ter muita dependência pura, sabe? Aquele puro de coração. Sim. Que Deus vai falar com você e você vai entender que é Ele que está falando com você. Sim. Vai passar por um processo de santificação, mas você vai entender que é Ele que está falando com você. Sim. Então, Deus fala comigo, Sandra, de diversas formas loucas, assim. Uma vez eu estava ministrando uma pessoa, e aí a pessoa ficou endemoniada, e aí uma pessoa começou a ver um negócio frito, uma mandioca, sei lá, alguma coisa frita. E aí, não, ovo frito. Aí eu, ministrando assim, eu vejo ovo. Eu falei, meu, que ovo? Aí eu perguntei pro cara. Aí eu perguntei pro cara, falei assim, você me jogou alguma coisa que tem a ver com ovo? Ele, não, nunca fiz nada. Já comeu alguma coisa consagrada pra ovo? Não. Aí continuei a ministração, e não só o intercessor estava vendo, eu também comecei a ver. Falei, não, tá demais. Eu vejo um monte de ovo frito. Eu falei, mas que raio de negócio de ovo frito. Aí eu falei, moça, você não teve nada com ovo, sua avó não tinha galinheiro. Você não vai, como a gente ministra libertação, a gente tá acostumado com várias tretas, né? Sim. Você não cometeu nenhum tipo de bestialidade com galinha, você não fez nada. Não fiz, e beleza, continuando. Aí daqui a pouco ele lembra. O meu avô fez um pacto com São Cipriano, e pra ele fazer um pacto ele teve que comer o coração da galinha. Misericórdia. E o meu avô que teve que abrir a galinha e comer o coração da galinha e ver a galinha agonizando. Misericórdia. E aí meu avô passou o manto do São Cipriano pra gente. Na hora que eu fui tirar o manto do cara, o cara ficou endemoniado. Nossa. Aí eu vou duvidar. Você tá entendendo? Deus, na Bíblia, não tem ovo. Não tem nem escrito galinha. Né? Não, tem no Antigo Testamento pra sacrifício. Mas assim, no Novo Testamento não tem nada que relacione ovo a galinha. Eu vou duvidar da capacidade de Deus de falar comigo pra libertar uma pessoa? Eu não posso fazer isso. Pô, muito bom. Entende? Então, Deus é muito simples. Obviamente que tem um discernimento de espírito, Sim. Um discernimento, né, se vem de Deus ou não, a testificação, né, a contemplação, mas eu não vou duvidar. Cara, são vários testemunhos de coisas aleatórias. Uma vez eu estava uma pessoa, veio uma música de uma banda de heavy metal famosa, eu não lembro agora qual que é, nem a música e nem a banda, mas porque faz muito tempo. Toda hora, e eu vendo no crucifixo. Aí eu falei, no crucifixo essa música. Aí eu virei pra pessoa e falei assim, moça, você escutava a tua música? Lá eu escutava. Eu falei, então, o que você fez escutando essa música? As minhas amigas na escola mexiam com magia e colocou essa música. Misericórdia. Aí ele fez uma simpatia, não sei pra quem, ouvindo essa música. Aí a gente foi renunciar, ela foi quebrar o pau, foi endemoniada. Nossa. Então assim, eu não posso duvidar da forma que o Senhor fala. Você entende? Sim. Porque ele, na Bíblia tem heavy metal? Não tem. Né? Mas não ele tem. Fala dentro da cultura. Mas né? ele fala dentro da cultura. Sim. Você entendeu? Não estou descaracterizando a Bíblia, pelo amor de Deus. Não. O que eu estou dizendo o Senhor da Bíblia, o Deus da Bíblia, falou com uma sarça ardente para Moisés. Exatamente. Você entendeu? E antes nada falava de sarça ardente. Nada. Sim. Você entende? Então Deus ele tem a forma dele falar. As diversas formas dele falar. E tudo vai apontar para um lugar. Jesus. Boa. Cara, tudo. Então a libertação do heavy metal da galinha apontou Jesus, o libertador, entende? Sim. Então tudo vai apontar para Jesus. Outra vez eu tava ministrando, comecei a um cheiro de incenso na sala. Incenso. Eu falei, mano, que negócio de incenso. Os caras tá acendendo aqui no meio da libertação, mano. Né? Aí foi conversar com a pessoa foi numa cartomante e tinha esquecido que ela tinha ido na cartomante. Ela só lembrou porque eu falei de incenso. Ah, não, fui numa cartomante que acendia incenso. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que precisam de uma palavra Sim. de conhecimento, de sabedoria, uma libertação, né? Então, você tem que estar ouvindo de Deus isso, porque isso é uma ferramenta de Deus para libertar a pessoa. Exato. Agora, a última vez que... Essa foi pesada. A gente estava ministrando numa cidade e nessa cidade a gente foi ministrar, uma moça ficou endemoniada. E eu não estava conseguindo enxergar onde estava o demônio. E eu comecei a clamar a misericórdia do Senhor. Senhor, misericórdia da minha vida,
que demônio que tá aqui, que demônio que tá aqui, que demônio que tá aqui. Sabe o que veio na minha cabeça? O quadrinho da Rainha da Costa, que é muito antigo. Rainha da Costa é um gibi muito antigo. Do nada, velho. Do nada, me veio Rainha da Costa. Aí é um gibi que tem a história da Rainha da Costa. Aí eu falei, é você que tá aí, né? A mulher começou a rir. Aí começou a rir. Falei, olha só, aí expulsei o demônio. Aí a mulher pegou e falou assim, quem que te falou que era a Rainha da Costa? Eu falei assim, eu tive esse entendimento, que eu vi a Rainha da Costa e vi o navio negreiro. Ela, então, eu fui pra África, fui consagrado à Rainha da Costa, que ela foi pra Nigéria. Nossa, mano, meu Deus, cara. E lá eu tive que sacrificar os meus 2 filhos. Meu Deus, cara. Você entendeu? Então, assim, um gibi, a imagem do navio negreiro levou o Senhor a libertar uma mulher que lá na África tinha sacrificado para as entidades os 2 filhos dela, no ritual satânico. Meu Deus. Entende? Mano. Então, assim, a libertação dela foi tenebrosa. Assim, foi uma. Acho que eu nunca passei tanto apuro na minha vida numa sala de libertação, sabe? E eu vi o Senhor. E no final a mulher pegou e falou assim, cara, eu estou há 6 anos no Brasil, que eu saí da Nigéria e vim pro Brasil para tentar a libertação. A minha pastora tá aqui, ela é testemunha. Nenhum lugar conseguiu me libertar. É você que essa visão do gibi, do navio negreiro, conseguiu identificar a entidade. Eu tinha esquecido que eu fiz isso com a entidade. Meu Deus, mano. Entendeu? Então, assim, eu não duvido do que Deus pode falar comigo. Mas a gente tem que ter o quê? O espírito de discernimento. Para entender se é a voz de Deus ou se não é a voz de Deus, né? Sim. Ó, o Paulo tava passando, tu és o homem de Deus, né? E tal, tá pregando o evangelho. Entendeu? Não tava falando nada contra, né? Entendeu? Mas ela não tinha o espírito. Paulo ficou injuriado e falou, essa menina tá tirando. Tá me atrapalhando o rolê aqui, né? Não tá me impedindo de fazer. Então, mas o que ele tinha? O Espírito Santo. E eu não duvido, cara. Sério, eu aprendi a não duvidar do Espírito Santo. E a libertação dessa mulher foi incrível. Sim. Foram 3 dias de ministração. Eu, a minha irmã, que foi comigo, a pastora do Davi, a pastora Tabata Chil, que também foi comigo. Nós 3 dias? 3 dias de seminário de cura e libertação que eu estava fazendo na cidade. E eu levei elas para estarem comigo. E aí a Tabata, no momento que a gente foi... Isso foi no primeiro dia da Rainha da Costa. No segundo dia, a minha irmã estava orando e ela ficou endemoniada de novo. E aí, na hora do endemoniamento dela, eu comecei a ver uma mesa de pedra. E aí eu identifiquei na hora, eu falei, eu acho que é ali que ela colocou os 2 filhos dela. Então, Tabata, pega o óleo de unção e unge a barriga dela, quebrando o jugo, que a palavra fala que a unção quebra o jugo. Que ela carrega de ter feito isso. E aí, quando a Tabata começou a orar, eu comecei a clamar pelo fogo do Senhor. Fogo, fogo, fogo do Senhor, queima o fogo do inferno, fogo do Senhor. No mesmo tempo, o esposo da Tabata estava em São Paulo, isso foi numa outra cidade. No mesmo tempo, a gente estava orando na mesa do Senhor, tirando ela da mesa de fogo da consagração, uma água quente caiu em cima do cachorro da Tabata. Meu Deus, mano. Uma água quente, o cachorro ficou em carne viva. Meu Deus. No mesmo tempo. Então, assim... É tipo aquela passagem de Jesus. Vai que seu filho tá curado e depois ele chega num lugar, vai somar as horas. Não, era isso mesmo. Exatamente. Sabe? Então, assim, não tem como eu duvidar do mundo espiritual. É a mesma coisa de falar de batalha espiritual. Muitas pessoas hoje falam de um lugar de teoria ou de conhecimento de estudo. Sim. Eu aprendi com a Neuza a viver a prática. Sim. Entende? Então, assim, eu tive os fundamentos durante muitos anos, mas agora eu tô tendo a prática. E, cara, a prática você precisa ter, senão você tá ferrado. E você precisa ter o discernimento. E então você, esse ofício profético que você tem, porque você é um profeta de ofício. Você não só profetiza, mas você é um profeta de ofício. Esse dom trabalha junto com a libertação para você poder entender ali os movimentos de Deus, os direcionamentos, para poder gerar transformação e libertação na vida das pessoas. Eu acredito que esse profético é para isso. Entendi. Então, quando eu vou para cidades, nações, estados... Você já teve alguma experiência muito doida, assim, em nações, tipo África, esses lugares? Já, África, absurdo. A África foi absurdo. Eu lembro que uma vez você contou uma experiência que você teve, a gente estava inclusive depois da conferência de avivamento, estava sentado na padaria, foi aquele dia lá que depois eu tive que ir embora, e você falou do menino que o Lucas
que o Lucas ficava chamando. E aí você falou, Lucas, não fala isso, não fica chamando. E de repente, acho que foi um bruxo que apareceu lá no meio atravessou a parede, uma coisa assim. Foi, a gente tava cara, a gente tava numa cidade. E aí a molecada começou a zoar, né? Zoar esse negócio sobrenatural e tal. E aí o Lucas começou a falar e eu falei, Lucas, não fala esse nome. Não fala isso por quê? Porque você atrai. Não, você atrai. Ah, isso é superstição, não sei o quê. Eu falei, você vai atrair esse negócio aí. Não foi o Lucas. O Lucas contou essa história. Mas foi com o Davi, que você conheceu lá da Bethel. Sim, o Davi que tava na Bethel. Isso. E o Vitor, a gente foi pra uma cidade, praiana, ministrar. E aí, no meio da noite, eles começaram a zoar. Tipo, o Baeta fala desse nome e tal. Eu vou lá no espelho e falo o nome dele. Eu vou lá no banheiro e falo o nome Esse moleque dele. é embaçado, mano. Eu falei, gente, não fica brincando com isso, não brinca com isso. Não, tal. Começou a zoar. Aí, beleza. Eu vou dormir. Aí eu fui dormir, aí daqui a pouco bate na minha porta. Baeta, foi. Mano, eu achei que eles estavam brincando. Fala, mano, vai dormir. Não, mano, é sério, abre a porta. Mano, vem pro quarto, velho. Falei, por quê? Porque a gente viu um negócio no espelho, mano. Falei, que negócio no espelho? Mano, negócio bizarro, veio aqui no quarto. Aí eu fui lá no quarto com eles, lá no quarto, né? Eu não tô vendo nada. Eu falando, não tô vendo nada. Vamos dormir. Aí eu voltei pro quarto, aí tipo, eita, mano. Os moleque é embaçado, tio. O negócio pulou na minha cama, velho. Fica comigo no quarto. Falei, não. Aí o que aconteceu? Ele e o Vitor pegaram a cama, o colchão, levaram pro meu quarto. Pra ficar dormindo comigo. Eles não conseguiram dormir. Eu falei, mano, eu falei pra vocês. Eu falei, não é negócio de portal e tal. Eu falei, mas existe uma regra no mundo espiritual. Existem leis no mundo espiritual. Não é a lei, né, tipo, do passado. Mas existem regras, né? E Deus, ele não vai ultrapassar aquilo que ele mesmo estabeleceu. Sim. Então, cara, se você fica invocando algo e você não tem autoridade para combater aquele algo, não invoca, porque isso é algo que vai vir sobre a sua vida. A sua palavra tem poder. Sim. E aí eles entenderam isso e tal, eu dei essa correção neles e dormi, né? Aí no outro dia, eu fui perguntar para uma pastora, uma das pastoras de lá, é normal isso aconteceu o quê? O espelho mexer, no banheiro do nada a torneira abrir? Ela, não é normal. Aí eu virou pra casa e falei, mano, eu falei pra vocês não fazerem isso. Aí a gente... Ele, de fato, a torneira começou a girar. Não tô zoando. A girar. Meu Deus, mano. E aí os moleques gelam. Eu também. Tem alguém... Eu também sou os moleques. Tem alguém escovando o dente. Eu também sou os moleques. E aí, cara, foi... Aí a água do chuveiro também começou a pingar. Ixi, tipo, mano. sabe? Foi bizarro, assim. E aí eu falei pra eles, não façam mais isso. Não façam mais isso. E foi isso. Teve uma outra experiência que você contou também, Baeta? De um lugar que vocês estavam, acho que numa lanchonete. E eu acho que os moleques começaram a falar. E de repente a garçonete falou assim, você viu o que aconteceu aqui agora? Foi em Campinas. Foi com o Pastor Hildo de Campinas. A gente tava lá em Campinas. Aí tava, esse o Lucas tava, esse que era o Lucas falou. Então, esse aí. É esse que o Lucas falou. A gente tava em Campinas e aí a gente faz uma cruzada em Campinas, né? Chama Drummond. Mais de 40 mil pessoas numa praça adorando ao Senhor. E aí são várias igrejas que trabalham para a mobilização desse evento e o pastor Hildo é o pastor que está à frente do evento. Ele me chamou para ser um dos diretores do evento da parte de intercessão. Sim, sim. E aí eu mobilizo mais de 100 e poucas pessoas para interceder pelo evento e tal. Um negócio muito legal, assim, sabe? Sim. Num dia específico que a gente foi fazer reunião de intercessão, a gente foi jantar numa padaria. E nesse dia, Deus tinha mostrado pra gente lugares em Campinas que estavam mexendo com ocultismo. Sim. E não era pra gente ficar, tipo, orando assim, Senhor, eu repreendo, Senhor, eu quebro isso, não. Era pra gente só clamar a presença de Deus. Sim. E aí a gente começou a orar, clamando a presença de Deus. E não ficou, eu repreendo, amava. Não, era só clamar pela presença de Deus, né? E a gente começou a orar pela presença de Deus. Isso foi na quinta-feira, eu vim terceira na sexta. E aí, cara, a gente foi pro restaurante japonês comer. A gente chegou no restaurante japonês e o Hildo começou a falar. Aí entrou um cara, um senhorzinho de cabelo branco, sentou. Tipo, eu tô aqui, o Hildo tá aí, ele sentou atrás do Hildo. Aí o Hildo, velho, começou a falar, eu olhando assim pro tiozinho, o tiozinho sentou meio de lado assim.
Aí eu falei, Hilda, aquele cara ali, ele é satanista, ele veio aqui te ouvir. Ele, você e o Hilda é batista tradicional? Sei que esses negócios aí de ouvir, de não sei do quê, repreende, né? Você não é da batalha espiritual? Eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu denuncio agora todo demônio ouvinte. Vocês não vão atrapalhar esse propósito do Senhor nessa terra, nessa cidade. Levanta e sai daqui agora em nome de Jesus. Mano, o cara chamou o garçonete assim. O cara só tinha bebido café. Ele chamou o garçonete, pagou, levantou e foi embora. Aí ele passou, a gente estava sentado aqui, tinha uma janelona de vidro. Aí ele passou e ficou no meio. Da janela? Da janela, olhando assim, pra dentro. Não, de costas. E aí o Hildo ficou olhando pra ele, eu também. Aí eu falei, Hildo, você viu que o cara tá parado aqui bem na nossa direção? Ele falou, mano, o restaurante é gigante, ele parou aqui. Eu falei, Aí eu comecei a repreender. Mano, o cara sumiu, velho. Ele não foi nem pra direita e nem pra esquerda, o cara sumiu. Aí o Hildo falou, não é possível. O Hildo é muito batista. Ele é reformado, mano. O cara fez seminário com o Jonas Maduro. O cara é muito reformado. Aí ele, você veio atrapalhar minha vida. Você veio me bagunçar. Minha vida era tranquila. Ele fala isso até hoje. Quem sabe a gente vai estar junto agora. Minha vida era tranquila, que não sei o quê. Aí eu falei, mano, o cara era satanista, velho. Não sei o quê, vai retar. Vou parar com isso. Vamos embora. Aí, mano, a gente foi embora. E ele não se conformou. Ele chamou a mulher que fazia a manobra. Tiozinho, lá. Tipo, desapareceu na parede. Desapareceu. Foi engraçado. Você é doido, mano. Aí, velho, ele perguntou pra mulher que ficava no caixa dos carros lá, né, no estacionamento. Você viu um cara que passou aqui e tal? Mulher, eu vi. Cara muito estranho, o cara sumiu. Ele falou assim, sumiu, o cara muito estranho, um olhar estranho e tal. O cara sumiu. Pastor, ele sumiu. A mulher desesperada assim, eu comecei a rir. Falei, mano, que bizarro, né? Eu, tá vendo, Barreta? Até uma mulher tá vendo, até a mulher viu que ele sumiu. Mano, minha vida era muito tranquila. Aí, beleza, acabou, fui embora, voltei pra São Paulo. E na sexta-feira ia começar a cruzada, e teve a cruzada na sexta e no sábado. Sim. E aí, cara, esse cara que tava lá no restaurante, ele apareceu na cruzada. E aí eu fui atrás dele. Quando eu fui atrás dele, o raio do outro subiu de novo. Aí eu falei, mano, não é possível. Aí o senhor falou assim pra mim, tem um trabalho feito debaixo da ponte para atrapalhar o som, a adoração. Aí eu chamei uns 3 intercessores comigo e falei, vamos ali na ponte ali, que só me passou na ponte. Eu cheguei na ponte, aí meu amigo, você vai ter coragem? Eu falei, se Deus mandou, vamos ver, né? Aí ele pegou um pau, me deu um pau e eu comecei a tocar a terra assim. Aí eu puxei o negócio, aí saiu um negócio preto, assim, tipo um tapete preto, pano preto. A gente bateu assim, sentiu um negócio meio que mole, assim, uma carne meio que mole. Misericórdia. Aí quando eu levanto o negócio assim, a terra assim, já tava debaixo da terra. Levanta a terra, tinha um monte de disparo, mano, gigantaço assim, feito. E aí uma mulher bateu nas minhas costas assim, aí ela falou assim, você tá com medo de tirar? Aí eu falei, não, ela foi eu que coloquei isso aí. Isso é um... Que filha da mãe. Sangue, mano, em nome de Jesus. Como é o filho da mãe? Como que ela fala isso aqui? Retardada. Aí, mano, a gente começou a orar e tal, repreender, eu repreendi, aí eu dei, cadê o Barreta? No microfone, cadê o Barreta? Aí eu saí correndo que a gente tinha que orar pelo prefeito da cidade. Aí foi isso. Meu Deus, mano. Cara, bizarro. Existe a batalha espiritual fictícia. Existe. Né? Tipo, esse mundo tenebroso, é uma ficção. Mas existe a batalha espiritual verdadeira. E isso, cara, a gente não pode fazer vista grossa. A igreja tem feito vista grossa. Sim. E hoje, na verdade, a gente está dentro de um contexto de batalha espiritual em todo momento, Baeta. Em todo momento. Essa moça que eu conheci aí, que veio da África, da Nigéria, ela fazia trabalhos para políticos. Entendeu? Para manipular. Eles estarem no governo. E muitos estão. E ela me mostrou foto. Mostrou pra mim, pra Tabata, vídeos. Meu Deus, mano. De pessoas que estão operando no governo hoje. Mas aí da Nigéria ou do Brasil? Do Brasil. Misericórdia. Eles saíam do Brasil e iam pra Nigéria pra fazer trabalho. Você entendeu? E hoje estão no governo. Em cargos altíssimos, inclusive. E na verdade, você chegou a fazer bastante trabalho de libertação na Nigéria, né? Moçambique. Não, Moçambique, a gente viajou bastante no Moçambique. Que tinha os bruxos que ficavam voando lá. Nossa, é engraçado. Tinha umas coisas bem bizarras lá, assim. Meu Deus, mano. Umas coisas bem cabulosas, de bruxos mesmo, voarem. Né? Tem uma amiga minha chamada Janaína e Aurélio, que serviam durante muitos anos a base da rádio em Moçambique. O Aurélio é o diretor
da escola da Hyde, Sim. da Hyde Baker. Sim. Ele mora lá em Moçambique e casou com uma amiga minha brasileira, Janaína, que era da IMOSP, né? E ela me contava vários casos, inclusive quando eu fui pra África, eu fui preparado por eles pra ir pra enfrentar algumas coisas lá de bruxos. Uma vez a Janaína me ligou no telefone, chamado de vídeo, tem tanta risada. Eles lá na África. E aí ela falou, mas você não sabe o que aconteceu? O Aurélio tava dormindo, e aí do nada a gente escutou os negócios mexendo assim, que eles não têm teto, é tipo palha, né? Mexendo aqui no teto e tal. E aí quando eu fui ver, era uma serpente. A gente pegou, jogou fora. Jogou fora não, lançou, matou, bateu, né? Sim. E jogou. Aí beleza. No outro dia, vocês podem perguntar pra Janaína. Eu vou ter, cara, eu quero muito ligar pra ela falar isso pra vocês. No outro dia, tinha um corpo lá, um corpo humano, um cara pelado, era um bruxo. Acordou e foi embora. Acordou e foi embora. E outros casos de que tinha tanta batida que teve na cabeça, a pessoa morreu. Mas assim, muitos casos nesse sentido. Quando a gente foi pra África, teve alguns casos de bruxa no meio. Bruxa que o Gabriel Cheracelli que eu falei, foi comigo. Ele é prova de que tentaram colocar bomba no nosso carro, fizeram feitiço pra pegar a gente. Você entendeu? Uma bruxa veio tentar pegar eu e a Neuza. Aí, mano, eu fiquei com tanta raiva dessa mulher que eu comecei a orar com ela em línguas. Eu comecei a orar em línguas e ela começou a orar em línguas do demônio dela. E aí ela, vou matar vocês já, vou matar vocês já. Eu orava a língua dela. Aí daqui a pouco eu orava em línguas e você me dava uma coisa, eu ia lá, dava a palavra nela. Mano, daqui a pouco a mulher puxa, velho, um facão. Puxou um facão. Do nada. Do Ney. Do Ney. Puxou um facão. Aí eu não vi mais nada, porque me jogaram pra dentro do carro, porque eu ia pra cima dela. Então assim, lá o negócio é embaçado. Meu Deus, mano. Ela falou que ia matar a Neuza e eu falei, então vem. Muita legalidade, né? É muita legalidade. É muito. Eu sou meio barraqueiro, né? Então isso é a gente não vê meio o que tá acontecendo, né, Davi? Eu sou meio barraqueiro. Aí nessas horas a perifa gritou aqui, então vem! Vem pra cima. Aí o pastor, você tá louco? Aí me jogaram pra dentro do carro. Que espírito sois? Aí me jogaram pra dentro do carro e eu xingando a mulher querendo sair, foi engraçado. Mas lá é pesado mesmo, cara. Lá é pesado. E hoje você vê, né? A gente... Tudo na sua vida aponta pro Ministério de Cura Interior, Libertação e Batalha Espiritual, né? Tudo. Eu não fujo mais. A gente tentou falar aqui da história dele, mas não dá. O pessoal que tá aqui não tem como. Ele sempre vai porque isso é a sua vocação. E hoje, ô Baeta, você tá ministrando nas igrejas, fazendo seminários, escolas, né, de cura interior e libertação. Esse é o seu foco hoje. Meu foco é. Hoje você tá também, a casa... Micra, você tá ali desenvolvendo o ministério. O que você tá fazendo hoje? Certo. Então, a Casa Micra, ela é uma casa de oração, sem adoração, né? Sim. Que a palavra que nós tivemos é de estabelecer um lugar para a morada de Deus. Sim. E aí nós entendemos que não será igreja, não vai deixar de ser igreja porque é uma comunidade onde as pessoas vão ser pastoreadas e tal, mas é uma casa de oração. E dentro dessa casa de oração a gente vai desenvolver o coração de Deus e aquilo que Ele quer para a cidade. Então, curso de cura interior, libertação, profético, curso bíblico, enfim, né? E de vocação também, a gente estamos entendendo desse lado. Vai ter cafeteria também, né? Então vai ser um café com casa de oração. Top. Isso daí não existe. Vamos falar profética e receber também. Top. Né? E então, nem em São Paulo eu estou desenvolvendo isso. E aí, a partir desse lugar, eu tenho uma escola de libertação, né, de batalha espiritual, sobrenatural, pessoal, sei lá como a pessoa quer chamar, onde eu desenvolvo pessoas nessa área. E aí eu pego pessoas que se destacam nessa área de libertação para caminhar comigo durante um ano e meio, 2 anos, 1 ano. E elas viajam comigo pro Brasil, São Paulo, fora do Brasil, para ministrar, entendeu? E aí é nesse lugar que eu tenho trabalhado hoje. Para desenvolvimento de escola e pessoas. Elas voltam para sua comunidade local para desenvolver o que aprenderam comigo, mas na sua igreja local. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui, Baeta. Deixa eu pegar aqui. Que veio pelo Instagram. Deixa eu carregar aqui. E aí eu vou fazer. Vou te falar aqui. Tá contada a minha história, era isso? Oi? Tá contada a minha história? Tá contada. Eu acho que a gente tem que fazer a 2ª edição, Baeta. Então tá bom. Porque uma só não dá, cara.
Ó, a gente tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: como foi o seu processo de conhecer sobre as bruxas que você se depara na prática ou os estudos? Você já falou, né? Foi o caso aí que você... Pode falar aí. Como foi a pergunta? Desculpa. A pergunta é: como foi o seu processo de conhecer sobre bruxas que você, tipo, encontrou no decorrer da sua jornada aí? Na prática, ou foi uma coisa na prática ou estudos? Na prática. Depois eu estudei. Foi na prática. A primeira bruxa que eu ministrei foi em 2011. Lá no Agape Reconciliação. Sem pastor. Sim. Então é isso, cara. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma segunda edição. A gente já tá aqui. Já faz quase 1 hora que a gente tá aqui junto, 1h05. Mas é muito bom estar com você. Antes de a gente encerrar, eu gostaria que você falasse para as pessoas aonde hoje está essa sua casa micra, porque as pessoas podem perguntar onde está, afinal de contas, né? Onde que o Baeta está? É aquela pergunta, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas o Baeta tem, né? Onde o Baeta está localizado? Fala pra gente. Eu vou falar só que era na Vila Mariana. Por quê? Porque você está ainda desenvolvendo isso. Estou desenvolvendo. E num dos primeiros dias que a gente tava fazendo oração, colocaram já a macumba na porta. Misericórdia. Então, assim, e quebraram o vidro, entendeu? Então é meio complicado. Sim. Mas é na Vila Mariana, e aí a gente divulga o endereço quando eu abro inscrição para participar de um curso bíblico que tem lá. Certo? Mas está entre a Vila Mariana e muito próximo, de carro, não a pé, quero deixar claro. De carro, né, Davi? De carro e não a pé do Ibirapuera. Entendeu? Sim, não a pé, porque eu me perdi, demorei 40 minutos, já foi pra lá, pra me ajudar em umas coisas lá. Onde você tá, amigo? Eu tô chegando. Porque no Waze tá 8 minutos do Ibirapuera. Mas na prática são 40 minutos, entendeu? Então, não chegava nunca. Então é nesse lugar que Deus deu pra gente. E hoje, então, por exemplo, as pessoas que estiverem aqui assistindo esse vídeo e eles falam assim, cara, eu quero fazer um ministério, eu quero fazer tipo um curso de batalha espiritual, um curso de cura interior, pode te chamar no Instagram, você tá ali com a tua equipe para poder atender o pessoal. Isso, na terceira semana de setembro a gente vai começar a abrir já a escola. Sim. Tanto presencial quanto online, escola sobrenatural, né? Boa. E aí as pessoas podem procurar, mas é a partir da segunda ou terceira semana de setembro que a gente já vai começar a iniciar e a gente vai começar a trazer de novo pequenos seminários, workshops de cura e libertação. Sim. Entendeu? E aí as pessoas também podem participar, serem ministradas, ter ministração individual, vai ser uma coisa mais voltada para atender mesmo a Igreja de Cristo. Sim, boa. Então, pessoal, você que nos acompanhou até o final desse vídeo, escreve aí nos comentários o que fez mais sentido, onde você foi tocado, o que ficou mais claro, o que Deus falou com você. Pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. O Baeta está aqui para poder servir aí a nação brasileira e também outras nações aonde esse vídeo chegar. Nós estamos aqui com o propósito de construirmos para a eternidade em todos os aspectos. E Baeta, muito bom estar aqui com você. A gente precisa fazer uma segunda de verdade, cara, porque tem muita coisa que ele não contou ainda aqui, sobrenatural, que a gente precisa fazer, a gente vai marcar. Amém. Se despede do pessoal, foi muito bom estar com você. Pra cá. Pra lá. Boa. Cara, obrigado por vocês terem participado. Foi muito bom estar aqui contando um pouco da minha história, da jornada. Espero que o Senhor fale ao teu coração e que você desenvolva um relacionamento com Deus profundo, verdadeiro e saudável. Deus abençoe. Valeu, cara. Deus abençoe, irmão. Obrigado, Baeta. Amém. Valeu.